Um desses filmes foi investigado pelas autoridades, outro provocou protestos ao redor do mundo, e o primeiro lugar causou uma crise internacional. Hoje você vai conhecer 5 filmes que foram proibidos ou sofreram aí restrições em diversos países e descobrir por que eles se tornaram tão controversos. Algumas dessas histórias parecem inacreditáveis, tá? Mas todas aconteceram de verdade. E eu já adianto, tá? O filme que ocupa o primeiro lugar desta lista ultrapassou os limites do entretenimento e entrou para a história aí por um motivo que ninguém esperava, tá? Então, fique até o final porque essa lista fica cada vez mais surpreendente. Antes de começar, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal Reprise e Curte e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade do mundo do cinema, tá? Agora vamos para a lista. Na quinta posição temos aqui Laranja Mecânica, lançado em 1971 e dirigido aí por Stanley Kubrick, tá? O filme acompanha Alex, um jovem envolvido em crimes e comportamentos violentos que acaba sendo submetido a um experimento psicológico, tá? Radical aí, diga-se de passagem. A obra chamou a atenção, pessoal, por discutir temas como violência, livre-arbítrio, tá? E controle social de uma forma extremamente provocativa para a época. Após seu lançamento, surgiram debates intensos, né, sobre a possível influência do filme em comportamentos criminosos. A repercussão foi tão grande que a exibição da obra, né, se tornou alvo de controvérsias durante anos. O caso acabou ganhando aí proporções tão sérias que o próprio Stanley optou aí por restringir a circulação do filme, né, no Reino Unido, por exemplo, né? Por muito tempo, inclusive. Hoje ele é considerado aí um clássico absoluto do cinema, tá? Mas continua dividindo opiniões. E se você acha que essa história já foi longe demais, espere até descobrir o próximo filme, porque ele provocou protestos em diversos países e gerou uma das maiores polêmicas religiosas da história do cinema. E agora vamos para a quarta posição, né? Que é A Última Tentação de Cristo, dirigido aí por Martin Scorsese e lançado em 1988, o filme apresenta uma interpretação artística e ficcional da vida de Jesus Cristo, algo que foi suficiente para provocar aí uma enorme reação em diferentes partes do mundo. Diversos grupos religiosos consideraram a abordagem ofensiva, tá? Resultando em manifestações, protestos e pedidos de proibição. Em alguns lugares, autoridades decidiram restringir ou impedir até mesmo a sua exibição devido à pressão popular. O curioso, pessoal, é que muitas pessoas criticaram o filme sem sequer assisti-lo por completo. A controvérsia transformou a obra em um dos maiores exemplos de conflito entre liberdade artística e crenças religiosas, tá? Até hoje ele continua sendo debatido, né, quando o assunto é censura no cinema. Mas o próximo colocado foi ainda mais longe, tá? Seu realismo era tão impressionante, né, que algumas pessoas acreditaram que o que aparecia na tela era mesmo real. E isso acabou atraindo a atenção das autoridades. Então vamos para a terceira posição, né, que está aí Holocausto Canibal. Lançado aí em 1980, né? Ele é considerado um dos filmes mais controversos já produzidos, tá? Ele acompanha aí uma equipe de documentaristas que desaparece, né, durante uma expedição em uma floresta remota. Quando as gravações da equipe são encontradas, tá, em eventos extremamente, digamos assim, perturbadores, né, começam a ser revelados. Então, o grande problema foi o nível de realismo apresentado pelo filme. Muitas pessoas ficaram convencidas, né, de que determinadas cenas mostravam acontecimentos reais. A repercussão aí foi tão intensa que o diretor precisou prestar
esclarecimento às autoridades para demonstrar que os atores estavam vivos. Olha só o absurdo, e que a produção era uma obra de ficção. Então, além disso, o filme enfrentou restrições e proibições em diversos países por muitos anos, tá? Então, até hoje, ele continua sendo também citado como um dos exemplos mais extremos de controvérsia cinematográfica. Mas prepare-se, porque o próximo filme causou reações aí, viu, tão fortes que espectadores abandonavam sessões de cinema antes mesmo do final do filme. Então bora para a segunda posição. O Exorcista, lançado em 1973. Esse é clássico. Hoje, ele também é considerado um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos, não é isso? Mas na época de seu lançamento, a situação era bem diferente, né? O filme conta a história de uma jovem, tá, que passa por eventos assustadores, né, inexplicáveis, tá, levando sua família a buscar aí ajuda desesperadamente. Então, o impacto sobre o público foi tão gigantesco, né? Jornais da época relataram que deixavam as salas impressionados com a experiência. Tá? Então, em alguns lugares, a exibição sofreu também, né, várias restrições, ou foi temporariamente proibida devido à repercussão que estava causando naquele momento. O mais impressionante é que décadas depois a obra continua sendo considerada uma das experiências mais marcantes do cinema de terror. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao filme que ocupa aqui o nosso primeiro da lista. E ele não gerou polêmica, tá? Por causa do terror, da violência, longe disso. Ele acabou se envolvendo em uma situação que ultrapassou o cinema, né? E chegou ao cenário político internacional, olha só. Em primeiro lugar está A Entrevista, lançado aí em 2014, tá? A produção é uma comédia que acompanha dois jornalistas envolvidos em uma missão aí, ó, extremamente delicada relacionada ao líder político real. Vai prestando atenção, porque o que parecia apenas, né, mais uma comédia acabou gerando repercussão mundial. O filme provocou discussões diplomáticas, ganhou destaque nos principais veículos de imprensa e se tornou um símbolo do debate sobre aí a liberdade, né, de expressão. Poucas vezes uma obra cinematográfica conseguiu ultrapassar aí tão fortemente as barreiras do entretenimento e entrar em discussões políticas internacionais ainda por cima. Sua repercussão foi tão grande, né, que muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar do filme passaram a conhecê-lo justamente por causa da polêmica. Olha só. E é por esse motivo que ele ocupa aqui o primeiro lugar da nossa lista. E aí, qual desses filmes mais te surpreendeu? Você acredita que a censura foi justificável em algum desses casos, ou acha que nenhuma obra deveria ser proibida? Deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? Porque eu quero saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal Reprise Cult para mais curiosidades, mais top lists. Tá? E atenção, no próximo vídeo eu posso trazer uma lista com filmes inspirados em acontecimentos reais, que são muito mais assustadores do que parecem. Tá? Então deixa aqui nos comentários caso vocês queiram também algum filme específico, alguma lista específica que eu trarei para vocês. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Fui.